Olá. Bom, eu fiquei de contar a minha história de como que eu fui escolher a nutrição, né? Por que ser nutricionista? E aí, enfim, foi assim. No terceiro ano, eu não sabia ainda o que escolher, porque eu sempre falava que eu ia fazer letras, eu queria ser professora, de preferência professora assim até a quarta série, né, dos pequenos, porque sabemos que adolescente é complicado. Mas ao mesmo tempo, assim, eu ficava, nossa, eu era aquela pessoa que fugia de apresentação, né, que era muito tímida e eu não apresentava, eu simplesmente perdia ponto e não apresentava. E na escola, na faculdade eu não tive como fugir. Mas na escola, enquanto eu podia fugir, e na faculdade também, enquanto eu podia fugir, eu fugi. Depois é que não deu mais. Mas enfim. E então eu era aquela pessoa que não conseguia me imaginar mais dando aula. E aí resolvi ir para outra área. E aí eu ficava assim, quais são as disciplinas que eu gosto, né? Eu gostava de história, mas aí história eu pensava, nossa, para história eu vou acabar dando aula mesmo, né? E biologia. E aí eu vi que eu gostava da área de saúde. E também que eu gostaria muito de trabalhar em uma coisa que eu pudesse ajudar as pessoas. Queria ser útil, queria ajudar a pessoa em alguma coisa. Ao mesmo tempo, eu ficava assim, enfermagem, não curto. Medicina também nunca foi uma vontade. E aí fui olhando, e aí assim, como fui acabar na nutrição? A minha alimentação, quando criança, adolescente, era muito ruim. Eu até gravei um vídeo sobre isso no Instagram. Inclusive, eu anotei aqui o meu Instagram para vocês, que é Nutri Débora Baganha, tá? E assim, é isso. Minha alimentação era muito ruim. Eu comia, assim, a infância, eu comia feijão, não comia arroz. Então eu comia feijão, carne e só. Feijão é alguma coisa de carne. Feijão, carne, feijão, frango, feijão, peixe. Era só isso. E não comia frutas, verduras e legumes, não aceitava nem provar. E comia pizza, hambúrguer, biscoito recheado eu comia demais. Chocolate, doces, que é assim, é o que eu luto até hoje, porque eu tenho esse paladar mais pro doce, é o que eu gosto. Então, assim, se me perguntarem qual a sua maior dificuldade na alimentação saudável, seria os doces. Ficar sem doce é a minha dificuldade no momento. Porque eu consegui incluir as frutas, verduras, legumes, consegui comer o que eu não comia, mas tirar o doce é uma coisa complicada. Então, você paciente que tem dificuldade de comer doce, eu te entendo. É difícil mudar algumas coisas que desde o início você faz. Então, mas isso é para outro vídeo. Eu escolhi a nutrição. E assim, eu sabia que eu ia fazer pré-vestibular. Não me sentia preparada no terceiro ano para fazer o vestibular. Não era pelo Enem ainda. Sim, sou velha. Então, eu tenho 31 anos. Eu passei para a faculdade com 20. Porque eu fiz, com 18 anos eu entrei para fazer o vestibular, fiz o vestibular, não passei de primeira, passei na segunda vez do pré-vestibular com 19, e aí eu fiz 20. Quando eu fiz 20, porque eu entrei no segundo semestre de 2009. Então eu fiz o pré-vestibular 2007, 2008, entrei na faculdade em 2009, segundo semestre em 2009 e me formei em 2015. Bom, aí, enfim, então,
a minha ideia, assim, da nutrição foi ajudar as pessoas a não terem esse problema ter menos problemas com a alimentação, né? Já que eu já passei por isso. Eu era abaixo do peso por muito tempo. Eu acho que eu só consegui entrar no peso normal, assim, né? O IMC considerado saudável com 22 anos. Então eu já estava na faculdade. E, enfim, o problema tinha problema também de ansiedade durante a faculdade que me atrapalhou no início para conseguir ganhar o peso. Não me atrapalhou na faculdade, mas me atrapalhou a ganhar esse peso. Porque eu, ansiosa, eu ficava enjoada, às vezes chegava a vomitar, então por isso que às vezes eu falo da saúde mental, que às vezes não adianta você comer direito se tem alguma outra coisa te atrapalhando. Então, como a minha saúde mental não estava legal naquela época, eu acabava não conseguindo. Eu pesava 44, 45, 46. Eu tenho 1,67 de altura. Eu tenho que ter no mínimo 50 quilos. E aí eu só atingi esses 50 e pouco a partir dos 22 anos. É, Então, eu acho que é por isso também que eu acabei indo muito pro lado de pediatria, que eu fiz muita coisa no lado da pediatria, justamente porque a minha alimentação, quando criança e adolescente, era muito ruim. E a gente sabe que quanto mais novo mudar, a gente tendo esse hábito de alimentação saudável desde cedo, é muito mais fácil do que mudar quando adulto. A gente vê isso quando eu atendo, às vezes, pessoas com 50, 60 anos tendo que mudar porque ficaram diabéticas, ficaram hipertensas. E é complicado. É bem complicado mudar. Porque mudar é uma coisa que você já está fazendo há muito tempo, vira um hábito realmente, né? E aí, mudar nossos hábitos sempre é difícil. Mas é possível e por necessidade mesmo, a pessoa precisa mudar algumas coisas. E eu gosto muito de nutrição. Eu comecei a perceber que eu gostava mesmo, no estágio, né, que é um estágio que a gente começa a atuar assim com as pessoas e ver que as coisas estão dando certo, nos atendimentos também, na residência. E agora que eu voltei a atender nesse ano de 2020, durante a pandemia, é, eu fico feliz, sabe aquela coisa que você faz assim com gosto, que você realmente gosta. Então, eu realmente gosto do que eu faço. Algumas pessoas que é, ainda estão na graduação, às vezes perguntam, ou pessoa que está tendo que escolher. Assim, a nutrição, ela tem essa complicação de ser muitos nutricionistas para pouca vaga. A gente pode ver isso em concurso, né? Que às vezes é uma vaga, duas vagas para sei lá quantos inscritos. E mas eu não desaconselho as pessoas a fazerem, porque é uma coisa que eu gosto bastante, que eu acho muito importante. E se eu não fosse nutricionista, eu faria psicologia, porque também é outra área que me interesso bastante. É, talvez pela minha ansiedade também, né? Então eu sempre li muito e me interessei muito por isso. Então, e é um jeito de ajudar as pessoas também, uma coisa super importante. Tá, infelizmente, crescendo cada vez mais depressão, ansiedade, síndrome do pânico, essas doenças da saúde mental. Então, é o que eu faria se eu não fosse nutricionista, mas eu sou muito feliz com a nutrição. E eu
gosto, eu fico feliz realmente quando o paciente fala pra mim que tá conseguindo, que gostou, que tá conseguindo mudar. Eu sei que no início é difícil, porque pra mim também foi. Tá, algumas vezes para algumas coisas também é, como eu falei, o doce é uma coisa difícil pra mim, às vezes fica sem, mas é por questão de necessidade mesmo. E aí sobre isso a gente fala depois. E é isso, a minha apresentação para vocês, né, de como eu fui parar na nutrição. E até a próxima, até o próximo vídeo.